E aí pessoal, beleza? Somos o seu canal da Matemática Financeira trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos de pobre que muitos de nós temos. Lembrando que, assim, eu particularmente não gosto de fazer esses vídeos, mas todo canal de finanças se propõe a fazer e nós também vamos fazer, não com o intuito de criticar ninguém, mas na nossa realidade, no país que a gente vive, muitos de nós somos considerados pobres se for comparar, sei lá, com um americano com os Estados Unidos. E é claro que eu não estou falando de quem tem necessidades, de quem vive abaixo de um salário mínimo, de quem vive na linha da pobreza ou da miséria. Eu estou falando para pessoas que trabalham, que têm seus 3, 4 salário mínimo, muitas vezes ganha 8, 10 mil reais, mas vive endividado. Esse vídeo é para você que tem uma média salarial de 3 a 8 mil reais, mas vive endividado, vive como pobre, vive como um pobre que não consegue investir, que não consegue fazer uma série de coisas que se você aprender a fazer, você consegue controlar. E lembrando que eu aqui no canal já fiz alguns deles, vou trazer as minhas experiências e acho que vale também até para vocês entenderem como eu saí. Assim que eu virei funcionário público, eu fiz uma dívida de curso de inglês, de crédito consignado e de gasto com carro, que, cara, eu quase torrei meu salário todo. E vocês vão entender isso nesse vídeo, beleza? Então se inscreve no canal, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós convidamos vocês a conhecer o canal da Matemática Financeira. O nome assusta, mas a gente fala de finanças pessoais, investimentos financeiros, fala de milhas, cartões de crédito, fundo imobiliário, de uma série de coisas. Eu tenho trazido muito os conhecimentos aí de milhas e cartões de crédito, mas a gente também fala de fundos imobiliários, de bolsa de valores, de investimentos, de renda fixa e vamos trazer também um pouquinho mais de educação financeira que foi o intuito do canal. Galera, vamos lá. Qual o primeiro hábito que todo pobre tem, toda pessoa que ganha razoavelmente bem, mas que vive com essa mentalidade de pobre tem? Pessoal, o primeiro hábito é não saber o quanto ganha e não saber o quanto gasta. No dia a dia, muitas vezes a gente está ganhando nosso salário, está fazendo nossos gastos e perde esse controle. E eu tive, assim, por um bom tempo, um descontrole financeiro. Na verdade, eu nunca tive um exagero, só que aquelas dívidazinhas do dia a dia, o gasto cartão de crédito aqui e ali, iam acumulando e eu não tinha. Há um bom tempo eu tenho uma planilha do Excel onde eu controlo os meus principais gastos do cartão de crédito, não todos os gastos, mas os principais parcelamentos, e eu sei quanto que eu recebo de salário no dia a dia e todo gasto que eu faço eu vou colocando ali para saber até onde o meu salário desceu, aquela porção de salário que eu deixei para gastar no mês desceu. Então é muito importante que a gente crie o hábito de saber o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. Pessoal, o segundo hábito das pessoas que são pobres, que acabam vivendo numa pobreza, uma pobreza financeira, porque querem, porque tem uma média salarial boa, que é não se pagar primeiro. O que é o se pagar primeiro? Quando você recebe seu salário, não é tirar um dinheiro para gastar, mas um dinheiro para poupar, um dinheiro para investir. O seu dinheiro primeiro antes de pagar as dívidas. Ah, mas não sobra. Então você tem que criar estratégias, estratégias que eu vou ensinar aqui no canal, que eu já ensino para você aprender a poupar mais dinheiro, para ter esse dinheiro para outras coisas que não somente gastar. Então, o seu 10%, você que é de igreja tal, que paga dízimo, você também tem que garantir o seu 10%, o seu 20%. E aqui eu não estou querendo blasfemar, não estou querendo fazer comparação religiosa, mas é importante que nós tenhamos o nosso dinheiro separado antes dos gastos, tá, pessoal? O terceiro, acostumar a viver com dívidas. Galera, acostumar a viver com dívida, eu tenho exemplos na casa dos meus pais. Os meus pais, o meu pai ele é aposentado, ele tem aposentadorias, porque ele foi funcionário público aí da saúde. E o que que acontece? Ele acostumou-se a viver com dívidas, então quase todo o salário dele é como se fosse um capital de giro para pagar o cartão e não sobra muita coisa para eles investirem, para eles terem uma reserva. Então isso é muito ruim. E quando eu comecei também a virar funcionário público, não é que seja hábito de funcionário público, mas eu tinha um gasto, uma parcela de carro de R$ 700, eu pagava 350 de inglês, inglês na época da WhatsApp, que era caro, 365, agora ele está mais caro ainda, mas era uma boa escola, e ainda fiz um consignado de 200 ou R$ 300, e nisso eu ganhava 1.500, 1.700,
Eu sei que com tudo isso estava sobrando 400 a 600 reais por mês para mim. Só que quando a gente compra o carro, a gente não sabe que o carro é só a parcela. É a parcela, é o combustível e também são os gastos recorrentes de trocar óleo, trocar pneu, trocar isso, trocar aquilo. E aí eu estava aprendendo a dirigir, eu arranhei muito esse carro. Era um Voyage 2004 que eu comprei em 2007 ou 2007 que eu achei que era 2007 que eu comprei em 2011. E o que acontece? A Volkswagen, alguns carros dela dão muito problema na parte elétrica da máquina do vidro. Aqui você aprender sobre carro também. Da máquina do vidro elétrico, da trava elétrica da porta. Nossa, meu, cada troca era 300 reais. Tipo assim, isso foi esgotando as minhas reservas, né? Se você quiser saber mais como eu saí dessas dívidas, como eu saí dessa dívida de comprometimento de todo o meu salário, eu ensino em próximos vídeos, deixe aí nos comentários. Então, pessoal, acostumar-se a viver com dívidas é muito ruim. Comece a controlar suas dívidas e principalmente fazer o que eu vou falar para vocês no item 4. Pessoal, item 4. Qual é um hábito muito péssimo de quem é pobre? Não ter uma reserva de emergência. Pessoal, a reserva de emergência é muito importante. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é aquele dinheiro que você pode deixar num CDB de liquidez diária, no Tesouro Direto ou mesmo na poupança, mas que é um dinheiro que ele é uma reserva dos seus gastos mensais, de o gasto que você tem no mês, num montante aí de 6 meses a um ano, tá? Se você for funcionário público, você pode fazer ali uns 3, 6 meses. Mas se você é um autônomo, tenha de 1 a 2 anos essa reserva. É claro que muitas vezes a gente sendo CLT, a gente pode ficar desempregado, pode acontecer alguma coisa, o funcionário público pode se afastar por motivo de doença e ter uma queda brusca no salário. Então, assim, ter a reserva de emergência, que é aquela reserva que vai cobrir os nossos gastos por um determinado período de tempo. Por exemplo, se o meu gasto mensal na minha casa, para eu ficar tranquilo, não dever para ninguém, ainda investir um pouquinho, seja, sei lá, 3 mil, eu tenho que ter 6 vezes 3, 18. 18 mil reais guardados para numa eventual emergência poder custear esse valor aí. Então, ter uma reserva de emergência é muito importante. E pessoal, o último hábito de pobre é não investir. Muitas pessoas vivem o dia a dia, gastam tudo que ganham, querem ter carro para mostrar para os outros, ter coisas que você não precisa para mostrar para pessoas que não se importam com você. É claro que um carro é muito importante. Eu estou sofrendo isso, a falta de um carro, porque eu trabalho em outra cidade. Mas, pessoal, ter um carro só para se mostrar, ter um carro sem nem poder pagar, e não só carro, qualquer outra coisa aí, qualquer outro bem, qualquer outro gasto, qualquer outro supérfluo, e você não investir, isso é péssimo. Então, aprenda a investir. Você vê aqui que é uma escala. Primeiro, você aprende a entender quanto você gasta e quanto você ganha. Depois você começa a separar um dinheiro para você. Você corta as dívidas, aprende a ter uma reserva de emergência e aprende a investir. E aí você concorda com a minha listinha? Você acha que esses são hábitos de pobres? Colocaria mais? Tiraria algum? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima.